O Carille chegar e mudar 8 jogadores, praticamente entregando o jogo pro Corinthians. Ou então é verdadeira aquela história do que o Pedrinho, que eu não concordo. O Pedrinho devia estar mamado quando falou um troço desse. Esse Ideia Aranha tem resenha. Chega aí que tem resenha. Segundou no canal Vasco. Em família, uma semana abençoada para você e família, porque amanhã é dia de Vasco. E tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo. Eu separei 3 cortes do De Aranha, revoltado da vida com o Carille, com o Pedrinho, porque o Carille poupou 8 titulares. Tem também o Casimiro falando do seu sentimento como torcedor do Vasco, vendo aquela partida ali contra o Corinthians, que o Corinthians nem precisou suar a camisa para ganhar do Vasco. E olha, na minha visão, uma aula do Elias Júnior, comentarista, jornalista da Band, falando sobre o trabalho do Carille na partida contra o Corinthians. Uma aula. A gente vai pegar esses 3 cortes e debater muito aqui nesse vídeo. Claro que vamos falar também sobre o choque de realidade do Sormani, santista, que tá falando muita besteira, é o Capelanes de 2025. E a gente tem aqui também algumas informações sobre Fábio Carille. Vai seguir comandando o Vasco, família vascaína, amanhã contra o Puerto Cabello. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, tá aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar do fim da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Se na primeira rodada só o Vasco, né, dos times do Rio conseguiu ganhar, essa segunda rodada não foi legal não, é só o Vasco que perdeu, família vascaína. Mas eu queria trazer esse corte aqui do Sormani, entendendo que o Campeonato Brasileiro da Série A não é Série B. E essa água de Santos tá passando o efeito. Olha só. Alguma coisa precisa ser feita. Se continuar desse jeito, o Santos vai continuar ali, ó. 16º, 15º, 17º, 18º, 14º, vai ficar brigando ali. E eu que achava, antes de começar o campeonato, que esse tipo podia brigar por uma coisa legal, lá em cima. Mas se nada mudar, vai ser muito complicado. Tá mais tranquilo? Passou o efeito, porque, pelo amor de Deus, né? Tudo que a gente ouviu aí de alguns santistas após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro faz sentido nenhum, né? Pelo amor de Deus, choque de realidade. Mas, família vascaína, é um Campeonato Brasileiro que promete. Na minha visão, é um campeonato muito difícil. Desde o retorno ali do Vasco, né, em 2023, porque o Vasco ficou 2 anos na Série B, eu acho o mais difícil. Competição mais difícil, porque tem muitos times equilibrados. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre o nosso próximo adversário, rapidamente. E eu tava vendo aqui essa postagem da TNT, ó. Olha só. Nenhum time com 100% de aproveitamento no Brasileirão 2025. A última vez me parece que isso aconteceu, tá aqui, foi em 2016, né? Ano que o Vasco não disputou a competição porque estava jogando a Série B. Família, assim, a galera brinca comigo às vezes, né? Pô, tu é Nutella, tu é carente, e eu falo isso aqui com vocês, eu assumo, eu sou carente. E por quê? Eu comemoro bem, eu aproveito bem as vitórias do Vasco em cada rodada aí do Campeonato Brasileiro. Ganhou, eu comemoro muito mesmo, porque eu sei da dificuldade que é ganhar nessa competição, ainda mais com as nossas limitações. Eu fui ver aqui o histórico do Vasco nos últimos campeonatos, cara, realmente é uma coisa assim que assusta, né? Olha só, 2015... o Vasco teve 10 vitórias, 17, 15 vitórias, foi o melhor ano do Vasco, 15 vitórias, né? Eu tô contando, não tô tirando ali 2011 que a gente brigou pelo título. 18, 10 vitórias, 19, 12 vitórias, 20, 10 vitórias, 23, 12 vitórias e 2024, 14 vitórias. Você me entende? Por isso que eu comemoro cada vitória, gritando, berrando, trazendo reações, porque eu sei da dificuldade que é ganhar no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o nosso próximo adversário, que é o Sport, eu já estou contando com 3 pontos. Na minha cabeça é 3 pontos. Mas me parece que o Sport está se comportando bem dentro da competição. Conseguiu, né, empatar com o São Paulo fora de casa.
E ontem, rapaz do céu, eu acho que foi um dos piores pênaltis que eu já vi na minha vida, né, que marcaram ali para o Palmeiras, tava 1-1 o jogo, então tava levando, né, mais um ponto, e aí a arbitragem, infelizmente, ali, né, acabou ajudando o Palmeiras, e o Palmeiras conseguiu a vitória por 2-1. Então promete, vai ser um jogo complicado pro Vasco na terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro, mas claro, a gente tem que aproveitar. Dentro de casa não pode ter conversa, resenha, porque o Vasco é um time que tem muitas dificuldades fora de casa, sempre é um dos piores mandantes da competição, visitantes da competição. Então, contra o Sport em casa, por mais que seja difícil, complicado, a gente tem que ganhar, a família vascaína. Mas choque de realidade aí, né, pro santista Sormani, e eu entendo que é uma competição que, olha, vai ser difícil. Fortaleza ontem, né, tava ganhando do Mirassol, Mirassol buscou um empate, né, o Vitória deu muita dificuldade para o Flamengo, o Fluminense ganhou do RB Bragantino também, com muita dificuldade. Cruzeiro, que muita gente colocava lá em cima, né, ganhou do Mirassol, mas sendo pressionado, e ontem tomou uma porrada do Internacional também, né? Teve ali o auxílio da arbitragem, mas é o Campeonato Brasileiro, muito difícil. Por isso que a gente não entende a postura do Vasco, mesmo com os reservas contra o Corinthians. Não dá para entender, família vascaína. E é nessa resenha que a gente vai entrar. Eu quero trazer aqui esses cortes, porque eu achei bem interessante para a gente debater toda essa situação do Vasco, de poupar jogador, prioridades do Vasco, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, né? Essa postura também que incomodou e, claro, falar também sobre o trabalho do Carille, que, na minha opinião, nada justifica a permanência dele no Vasco. Se ele é bom numa coisa e não consegue fazer essa coisa, não tem por que ficar no Vasco. Então se liga só nessas opiniões do De Aranha, Casimiro e do Elias Júnior. Eu deixei para o final porque, cara, eu concordo plenamente com ele. Se liga só. O Carille chegar e mudar 8 jogadores, praticamente entregando o jogo pro Corinthians, ou então é verdadeira aquela história do que o Pedrinho, que eu não concordo. O Pedrinho devia estar mamado quando falou um troço desse, que o Vasco tem o 8º melhor elenco do futebol brasileiro. Os 8 melhores. Isso aí é conversa. Não tem. Não tem. O Vasco nem tem um time montado ainda. Tem bons jogadores, tem vários jogadores de qualidade, mas não é um time montado ainda. Essa que é a verdade. Precisa de alguns reforços. Então, eu quero saber o seguinte. Foi você, Carille, que fez isso sozinho? Se foi, você é o responsável por uma das maiores aberrações que eu vi na minha vida. Mas hoje, você foi treinador. Sim. Você escalava o seu time. Sim. Hoje o técnico, ele quando vai escalar, ele chama mais 4, 5, além dos auxiliares. Sim. Vem o fisiologista, olha... Mas 8? 8 de 11? 8 de 11, ou eu vou tirar o que eu falei aqui, 2, 3, que de repente foram sobrecarregados, e fazer um time misto com algumas mudanças que eu fui obrigado a fazer. Então essa derrota você bota na conta do Carille? Não. Bota na conta de... Não, eu quero saber o seguinte, se o Carille fez isso por conta dele, junto com a comissão técnica, sozinho. Ele é o responsável, sozinho. Agora, quando eu vou fazer uma mudança de colocar 8 jogadores... É um time, pô. É um time praticamente, botar um outro time, eu vou fazer pela minha cabeça? Ou eu vou pedir autorização para fazer isso aos meus superiores? Eu sou popular. Comigo tá cagando e andando pro campeonato. Então o Vasco dá prioridade a... Pô, ainda vai jogar em casa contra um time que o Vasco é muito favorito. Se não vencer desse time, como é que chama? Eu acho que é Porto Cabedelo. É Porto Cabedelo. Tudo bem, no futebol pode tudo, mas eu vou jogar em casa, porra. Eu vou jogar em casa. E que raio de... A Sul-Americana é mais importante que um campeonato brasileiro? Então não. Então eu queria saber da diretoria do Vasco. Você, Pedrinho, você não participou de nada? Você não autorizou, por exemplo, e falou para o Carille que, olha, a nossa prioridade é a Sul-Americana. Vamos, com toda certeza, você pode poupar os jogadores que você quiser. Então, pelo amor de Deus, um funcionário é que agora decide e define os destinos, quais são as prioridades de um clube. Se isso aconteceu no Vasco, está errado o Carille e está errada a diretoria do clube. Principalmente, nesse caso, para mim, a diretoria do clube, que foi omissa. Se foi único e exclusivamente o Carille que foi o responsável por isso, então só tem um caminho para ele. Só tem um caminho, ele tem que ser demitido. O problema não é perder, porque se você vira pro torcedor do Vasco e fala assim, torcedor do Vasco, o Vasco vai perder pro Corinthians. Você vai virar e falar assim, não, na Arena, puta, que merda. Mas o Vasco não vence pro Corinthians em São Paulo desde 2007. Então não é uma novidade pro torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco que fica revoltado com essa notícia, ele tá por fora do que tá acontecendo. Só que o problema não é perder pro Corinthians, é a forma como perde. Se você vira pro torcedor do Vasco e fala assim, o Vasco vai empatar com o Melgar lá na altitude, você vai virar e falar assim, tá, é um jogo duro, na altitude e tal. Mas como é que é a forma que o Vasco perdeu? É fazendo 3-1 e o
de novo o técnico se acovardando, chamando o meu lugar pra cima e tomando empate, aí já não compensa, né? Aí já não tá legal. Porque assim, a forma como o Vasco joga os jogos e cede os resultados é o que irrita o torcedor. Porque, me desculpa, eu tento ser ao máximo não ser clubista aqui. O time do Vasco não é uma merda. O time do Vasco não é uma merda. O time do Vasco pode ser abaixo como o Pedrinho falou, o Vasco tá entre os 8 melhores. Não tá. Não tá. Você não precisa mentir pro torcedor. Mas também tá longe de tá entre os 8 Exatamente. 4 piores. Não tá entre os 4 piores. O cara vai jogar e vai se machucar e vocês vão reclamar porque eu coloquei e ele se machucou. Eu vou colocar o Verratti e a fisiologia me diz que ele tá pronto para ter uma nova lesão muscular. Eu não vou colocar. Bom, aí, olha o erro do Carille. O Carille, e aí é que eu entendo o seguinte, o treinador precisa ter, ó, o Rui Barbosa falava, você vale tanto daqui até aqui, a inteligência, daqui até aqui, não interessa se você tem 1,90 m ou 1,60 m, você vale daqui até aqui. E aí você é o Carille, e você vai escalar o time do Vasco, e tem que escalar um time do Vasco mais misto, mais modificado. E você quer jogar de igual para igual contra o time do Corinthians? Aí você é um treinador incompetente. Então, como você acha que o Vasco deveria ter jogado contra esse Corinthians? 4-5-1. Eu vou enfrentar um Corinthians. Que tem 2 desfalques. Protegido. Esperando aqui. 4, linha de 4, porque não dá tempo de treinar terceiro zagueiro em cima da hora, porque você tem um jogo em cima do outro, não dá tempo de você treinar 3 zagueiros. Então, vou jogar com uma linha de 4, vou jogar com 5 no meio campo. 5 no meio campo. Lota seu meio campo, e protege um atacante só. Se o meio campo estiver bem firme, eu vou dar um probleminha pra eles num contra-ataque. Se eu achar um contra-ataque bom e fizer 1-0, ai. Então, o Carille, ele foi consagrado técnico do Corinthians, que o Carille foi campeão pelo Corinthians, numa época em que o Corinthians era dirigido pelo André Sanches. O Carille foi promovido a técnico do Corinthians, foi campeão pelo Corinthians, jogava reativo. Aí vai comandar o Vasco e acha que pode jogar de igual para igual com o Corinthians? Não dá, né? Vamos lá, família. Eu vou começar pela questão de poupar os jogadores. Tá na tela para vocês, ó. Confrontos contra Puerto Cabello e Sport serão fundamentais para o futuro de Fábio Carille no Vasco. O incômodo aumentou internamente pela forma como foram os últimos 2 jogos, onde o Cruz Maltino sofreu 6 gols e também deixando escapar uma vitória na Sul-Americana. O treinador recebeu respaldo para poupar a maioria dos titulares contra o Corinthians, mas a postura pouco competitiva da equipe em Itaquera gerou muitas críticas. Por outro lado, há um entendimento que os resultados de Carille não foram muito abaixo da expectativa da diretoria até o momento. Você entende o sentido da cobrança ali do Dé e também da opinião do Elias Júnior? É por isso que eu coloquei esses cortes aí, porque a gente vai debater. Eu tava vendo aqui essa questão financeira, tá? Vou colocar na tela para vocês. Se eu tiver errado, não tem problema nenhum, tá? De vocês me corrigirem aí. Porque me parece que o Vasco, passando de fase, na próxima fase da Copa Sul-Americana, oitavas de final, o Vasco pode colocar no bolso 5 milhões e 100. Mais cada vitória, né, que tá dando aqui 653 mil. Então assim, família, é uma decisão, poxa, que eu tenho certeza que envolveu todo mundo. E assim, poxa, Thiagão, mas não pode pensar assim, Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade, porque você imagina, você coloca esse dinheiro no bolso passando de fase, mas e se cair? Concordo com você. Concordo plenamente, mas você entende que quem está comandando o clube nesse momento não é a gente? É o Pedrinho? Então, de repente, tem um entendimento que passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, colocar esse papel colorido no bolso antecipadamente aí, pode ajudar a pagar uma coisa aqui, outra ali, pá, a gente sabe que o Vasco está aí nessa questão de recuperação judicial. Então, por esse motivo, eu nunca cobrei o Carille, vocês acompanharam aqui os meus vídeos, pelas escolhas, por poupar 8 jogadores. Não foi esse o ponto. Não foi esse o ponto. O meu ponto, né, e aí eu pego o gancho do Casimiro e também do Elias Júnior. A postura foi terrível, terrível. Me lembrou aquele jogo contra o Criciúma, contra o Juventude, as porradas que o Vasco tomou no ano passado. E aí, eu acho que o Elias Júnior, no final do vídeo, ele dá uma aula. Ele dá uma aula. Porque assim, família vascaína, eu sei que é muito difícil conquistar um resultado lá contra o Corinthians, ainda mais sem 8 titulares, sabe? Poxa, mas eu entendo que é um momento que o Corinthians não tá jogando tão bem assim. Falei com a galera lá do grupo de membros. O Corinthians, na primeira fase, eu acho, da pré-Libertadores, encarou um time da Venezuela, não me recordo o nome. Empatou fora de casa e conseguiu, né, classificar, acho que foi 3-2, mas estava 2-2. E o gol só saiu no final do jogo, do Yuri Alberto. Tava empatando a partida e indo para os pênaltis. Mas aí no finalzinho o Yuri Alberto foi lá e classificou o Corinthians. Não está jogando bem. Tanto, família, que a minha raiva da derrota contra o Corinthians nem suou para ganhar do Vasco.
Nem suou. Então eu pego esse gancho aí do Elias Júnior e concordo plenamente. Um time sem 8 titulares não pode de forma nenhuma tomar os gols que o Vasco tomou, pô. Não pode. Não pode, o Vasco não pode estar exposto daquele jeito, mal treinado daquele jeito. O time teria que estar compacto e o Carille sabe fazer isso. Na verdade, só sabe fazer isso, organizar o time defensivamente e sair nos contra-ataques. É o que eu falei. Poxa, é difícil trocar o treinador nesse momento, até pelas opções, mas eu tenho certeza que esse time que entrou em campo, nas mãos do Vanderlei, do Professor, do Jorginho ou do próprio Jair Ventura, ia estar muito mais organizado para jogar nesse estilo, fechado, contra-atacando. Estou dizendo que ia ganhar o jogo ou ia empatar a partida, mas daria muito mais dificuldade ao Corinthians. Então, assim, o trabalho do Carille à frente do Vasco não tem nada que justifique a permanência. Por essa partida, pela partida contra o Melgar, a facilidade que o adversário teve de ter mais de 60 cruzamentos na área do Vasco, aí beleza, tem a questão da altitude. E aí vem um jogo do Corinthians, você toma 3 gols, que assim, cara, é muito difícil de aceitar. É muito difícil de aceitar. Eu tava vendo um corte do programa Troca de Passes, né, do Alex falando exatamente o que eu falo aqui em alguns momentos, que também tem a responsabilidade do jogador. E o Alex fala isso, ele fala, poxa, o treinador pode trabalhar a semana inteira, corrigir posicionamento e tudo mais. O Piton falou sobre isso, né, que o Carille tem uma maneira de trabalhar defensivamente, ele ajusta o posicionamento corporal do cara e pá, pra se colocar, mas Jesus amado, tá muito fácil fazer gol no Vasco. Então tem essa questão do Carille e dos erros individuais, porque passa também pelos erros individuais. Você vê ali o primeiro gol, o Freitas não tá marcando ninguém, cara. E aí tá o Yuri Alberto correndo aqui nas costas dele. Aí o João Vitor não sabe se vai lá, aí vai. Deixa o Memphis aqui sozinho. O Pumita, ele tá vendo. O Pumita tá correndo de frente, tá vendo o cara sozinho. E não dá um pique com mais força, com mais tesão pra tentar ajudar ali, porra. Então, sabe, não tá legal. Não tá legal. E aí a mudança de treinador tem que acontecer. Eu segurei. Contra o Melgar, eu não falei mal aqui do Carille. Falei que ele era parte do problema. Porque tava vendo ali muitos erros individuais, falta de personalidade para jogar, mas no jogo contra o Corinthians, a falta de tesão dos jogadores e o Vasco totalmente desorganizado, não dá, cara, não dá. E aí, assim, até colocando aqui uma informação do canal Atenção Vascaíno, está aqui, ó. Fábio Carille permanece como técnico do Vasco da Gama. A direção do Vasco prefere esperar a partida contra o Puerto Cabello para, após isso, tomar uma decisão sobre o futuro do treinador. Não faz sentido. Não faz sentido. A decisão, ela já tem que estar tomada. Que espero seja a demissão do Carille. Ah, se ganhar do Porto Cabede ele fica? Não tem sentido. Não tem sentido. Com todo respeito aqui ao Pedrinho, né? Espero que esteja ali ganhando tempo. Ah, vai achar um outro treinador assim, a partida já tá em cima. Beleza, tá ganhando tempo para acertar com um novo treinador. Porque a permanência do Carille nada justifica. Nada justifica. Família, um outro ponto que a gente pode colocar em relação a isso, né? Aos jogadores que não jogaram, é a questão também do Puerto Cabello, né? Porque eu tava vendo aqui essa partida aí, tô mostrando para vocês a escalação do jogo contra o Lanús, né? Que o Puerto Cabello empatou por 2-2. Acabou empatando no finalzinho. E aí tem a partida do final de semana agora, que foi 0-0. Tô mostrando aí para vocês. Cara, eu acho aqui que poupou todos os jogadores. Todos os jogadores aqui, talvez um ou outro aqui, família. Mas pelo que eu tava vendo aqui, eu acho que o Puerto Cabello só entrou com um goleiro titular, né, do mesmo jogo contra o Lanús, só o goleiro jogou nessa partida do final de semana. Então é um time que tá colocando também as suas fichas nessa competição, poupou todo mundo no campeonato nacional para jogar contra o Vasco. Então fisicamente deve ser um time inteiro. Ah, Thiago, você quer dizer alguma coisa com isso? Não, não quero. Acho que o Vasco tem que ganhar, claro, né? Não tem comparação a competitividade do campeonato venezuelano com o que o Vasco encara aqui, o nosso investimento também. Mas é aquilo, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Acabei de pontuar aqui um time que ganhou do Vasco sem suar, passou sufoco contra um time da Venezuela. Empatou fora de casa e estava empatando até o minuto final. Que o Yuri Alberto salvou a classificação e depois foi eliminado, né, pro Barcelona de Guayaquil. Então não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Mas continuo, né, dentro dessas opiniões aí do Casimiro e principalmente do Elias Júnior, eu concordo plenamente com ele, uma estratégia totalmente equivocada, né? Deveria ter um time muito forte defensivamente, fisicamente brigando por cada bola, jogando atrás da linha da bola. O que ele falou ali faz total sentido com o time que o Vasco tinha em campo. Você pode fazer ali uma linha de 4, povoar o meio campo, poderia fechar Lloyd, né, o Tietê, o Paê aqui, fazendo tipo uma linha, os 2 volantes, 5 jogadores no meio campo, Ryan mais à frente e com a bola nos pés, contra-ataque, com Lloyd, com o Tietê, com a qualidade de passe do Paê, com a movimentação do Ryan na frente, né, trazer o Corinthians pro seu campo. Mas não, cara, tomou 2 gols de fubá, aí o Corinthians ficou lá atrás, vai contra-atacar como?
Como? Então, assim, tudo errado, cara. Postura, Carille, tudo errado, tudo errado. A gente espera que isso possa mudar já no jogo de amanhã e, claro, no confronto difícil também contra o Sport. Fui, tamo junto. É muito bom ser